94% de todos os bitcoins já foram minerados. Isso é sensacional. Então restam apenas 6% dos bitcoins para serem minerados, ou seja, 1.260.000. Então aqui já existem em circulação 19.741.000 bitcoins, já atingimos 94%. Até 2032, nós teremos apenas 1% dos bitcoins para serem minerados pelos próximos 6 anos. A mineração de bitcoin, com remuneração, né, com esses presentinhos que é a rede emitindo novos bitcoins, vai acabar quando atingir 21 milhões de unidades de bitcoins. Isso aí vai acontecer mais ou menos pelo ano de 2140. Obviamente, nós não estaremos aqui. Mas o que é interessante notar é que quando começou a rede Bitcoin, não havia Bitcoin, obviamente, né? E cada bloco minerava 50 Bitcoins. Então, era uma inflação gigantesca. E a gente pode perceber isso aqui nesse gráfico, né? A inflação do Bitcoin ao longo do tempo. Aqui a linha vermelha é a inflação, né, em porcentagem, e a linha azul é a quantidade de Bitcoins que a gente vê desse lado de cá. Então começou a ser emitidos os Bitcoins, então tem uma grande inflação. Tinha 50 no primeiro bloco, aí no mesmo dia já está com 2.000 Bitcoins, porque muitos Bitcoins estão sendo impressos. Então havia uma inflação de mais de 100% ao ano, muito mais do que isso quando lançou-se a rede. Entretanto, a cada 4 anos, mais precisamente a cada 210 mil blocos, ou seja, se nós temos cada bloco sendo minerado a cada 10 minutos e 210 mil vezes 10 minutos, dá mais ou menos 3,98 anos, né? Não dá 4 anos exatamente. Mas aproximadamente a cada 4 anos nós temos o evento chamado halving, que é o corte dessas recompensas de mineração pela metade. Então, se no início emitiam-se 50 bitcoins, primeiro halving lá em 2012, caiu para 25, depois em 2017, caiu para 12,5, né? E assim por diante. E hoje nós temos apenas 3,125 bitcoins por bloco. Nós estamos aqui no ano 2024, então é mais ou menos aqui a inflação do Bitcoin menor do que 1% ao ano, né? A inflação atual está em 0,84%, o que é muito pouco, na verdade. E o que isso significa de coisas interessantes? Se o dinheirinho pode ser impresso infinitamente, né, os nossos reais, e nosso real já perdeu praticamente 80% do seu poder de compra desde 1994, que ele valia 1 para 1 com o dólar. Conforme o governo vai imprimindo cada vez mais dinheiro, nós vamos perdendo poder de compra. Mas o Bitcoin não pode ser impresso, ele terá apenas os 21 milhões de unidades para ficar circulando aí no mercado. Então vai depender apenas de oferta e demanda e não de governos aumentando a sua quantidade de circulação. No curto prazo, os ruídos fazem o preço movimentar de forma brusca, né? A gente vê isso pela oscilação que a gente observa. O Bitcoin subiu aí 100% de março até julho praticamente, e agora a gente engatou uma queda de 30%. Então temos grandes volatilidade. Mas ao longo do tempo, o Bitcoin vai se tornar cada vez mais escasso, cada vez mais raro. Com a inflação baixíssima, então o ativo tende a subir. Imagina daqui 100 anos quanto vai estar valendo o real. Agora imagina quanto o Bitcoin estará valendo daqui 100 anos se ele não pode ser impresso infinitamente. Claro que nós queremos para hoje, né? Nós queremos sobreviver e viver cada vez melhor. Mas lembre-se, o Bitcoin é uma poupança. Exatamente, 6% para ser minerado até 2140, só que em 2032, né, daqui a 2 halvings, nós teremos apenas 1% para ser minerado. E agora a gente minera 3,125, depois vai cair para 1,5 Bitcoin, depois 0,7, então vai caindo. E, então é cada vez menos Bitcoins entrando na rede, né, através dessa mineração. Ramon, se o Bitcoin vai se acabando, qual o motivo da sua existência? Se haverá uma época em que não vai mais existir Bitcoin? Eu gostei dessa pergunta, adorei a questão e estava esperando alguma questão em relação a isso. Por quê? O que estamos falando, né? Restam apenas 6% de Bitcoins para serem minerados até 2140. E depois disso, não vai ter mais mineração de Bitcoin? Vai ter mineração de Bitcoin sim. Só que não haverão subsídios da rede. Hoje, a rede Bitcoin, ela paga por bloco um prêmio extra, né, para os mineradores. Então vamos lá, vamos clicar aqui. Abre aqui, último bloco, pronto. Então aqui, as taxas de transação, quando você está transacionando, você paga uma taxinha, 6 satoshis, 5 satoshis, 10 satoshis para fazer a transação aqui, para o minerador saber que você tem pressa. Então ele vai pegar a sua transação e colocar no bloco. Entretanto, por bloco, esse subsídio que a rede paga, ele vai caindo a cada halving, né? Então hoje tem apenas 3,125 bitcoins. Então veja, se ele teve essa quantidade de taxas mais os 3,125 bitcoins, então ele recebeu 3,2 bitcoins. Chegou lá em 2140, o subsídio vai ficar zerado, não haverá mais subsídio. E sim, somente as taxas para os mineradores. E é por isso que duas ou uma, né? Ou o Bitcoin dispara, ou o Bitcoin dispara de preço para que as taxas compensem a mineração, ou o Bitcoin pode continuar nesse preço e a mineração sai de uma escala industrial, que é a escala empresarial hoje, né? Grandes empresas apenas mineram Bitcoin, e aparelhos domésticos começarão a fazer essa mesma função de mineração, né? Então o calor emitido por
pelo ferro de passar roupa, alguma coisa nesse sentido, poderá reverter em uma pequena loteria de mineração dentro dos seus próprios dispositivos, né? Isso, ao longo do tempo, vai de fato acabar acontecendo. Então, não é que o Bitcoin vai acabar. O que vai acabar é o subsídio da rede. Então, entrarão os 21 milhões em circulação. Aí você vai ter que negociar somente com esses Bitcoins que estão aí. E o que acontece? Quem chegou antes vai ter muito mais acesso ao capital, vai ter muito mais dinheiro. Como aqueles que chegaram em 2010 e ganharam muito dinheiro com o Bitcoin. E lá no início, o Bitcoin não valia, na verdade, nada. Você conseguia pegar Bitcoin em sites de graça. Apenas aqui, ó, Bitcoins grátis. Apenas resolve esse captcha e você recebe o Bitcoin, coloca o seu endereço. Pronto. Eles davam para que a rede se popularizasse. Então, quem confiou naquela época foram os primeiros, e esses primeiros que confiaram e trocaram seu poder computacional, sua energia por Bitcoin, merecem ser remunerados. Do mesmo jeito você hoje, se você confia em Bitcoin e está acreditando que ele vai ter um futuro, você vai pagar esse preço, mas lá na frente, pela escassez e pela menor quantidade de Bitcoins sendo emitidos, então você vai transacionar apenas com o que já existe, aumentando aí o valor desse ativo.